Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do Discípulos Podcast. E você sabe, o Discípulos Podcast tem essa proposta, até que Cristo seja formado em você. E nessa noite nós estamos gravando um quadro que você conhece muito bem, o Papo com o Pastor. Vamos falar sobre paternidade bíblica e vamos pegar dois personagens incríveis que nós acompanhamos e falamos muito sobre ele, pregamos e estudamos sobre esses personagens. Estou falando de Paulo e Timóteo. Nós vamos falar um pouco sobre esses personagens e entender qual foi esse tipo de relação, né, de pai e filho, né, de instrutor com aprendiz. Vamos falar um pouco sobre isso e entender como é que foi essas nuances desse momento entre Paulo e Timóteo. E para falar sobre um tema tão importante, relevante e profundo, nós trouxemos aqui para estar conosco nessa bancada o pastor Alisson Barbosa. Alisson Barbosa, ele é pastor auxiliar da ADVEC Sorocaba, lá em São Paulo, mas também é teólogo, está estudando filosofia, já se forma em filosofia e tem trabalhado incansavelmente para poder trazer conteúdos relevantes não só nas pregações, mas também na internet. Você pode acompanhar e a gente vai saber um pouco mais sobre ele aqui. Eu já queria dar as boas-vindas ao pastor Alisson Barbosa. Seja muito bem-vindo ao Discípulos Podcast. Muito feliz em recebê-lo aqui, tá? Muito feliz. O Discípulos Podcast fica honrado com a sua presença. Olá, queridos. Eu quero cumprimentar vocês, todos vocês que acompanham aqui o Discípulos Podcast. É uma honra para mim poder estar hoje aqui, cooperando aqui e conversando com vocês sobre discipulado, sobre paternidade bíblica. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito proveitoso. Eu não tenho dúvida disso, viu, pastor? É assim, e conhecendo um pouco daquilo que o senhor gosta de falar, a gente vai trazer aqui temas que a gente vai, vamos dizer assim, enriquecer o nosso bate-papo. Mas falando sobre essa questão, né, de paternidade, eu queria rebobinar um pouco a fita para poder conhecer quem é o Alisson Barbosa. Quem é o pastor Alisson Barbosa? Como é que se deu essa questão da construção até chegar no ministério? Hoje pastor auxiliar, estudante de filosofia, teólogo, alguém que é escritor também. Como é que se deu isso? Conta um pouquinho para nós quem é o Alisson Barbosa. Vamos lá. Eu tenho 34 anos, eu sou natural daqui de Natal, que maravilha. Capital do Rio Grande do Norte, e há mais de 10 anos eu resido em Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Sirvo a Deus na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC, em Sorocaba. Sou pastor auxiliar, o pastor da nossa igreja é o pastor Samuel do Amor, nosso pastor presidente, o pastor Silas Lima Malafaia. Eu me converti aos 14 anos de idade e desde do meu primeiro ano como convertido, eu sempre me dediquei muito ao estudo da Bíblia, em um tempo muito difícil, não tinha tantos recursos. Naquela época, as condições para estudar eram tanto quanto diferentes de hoje em dia, né? É verdade. Os recursos, o acesso à informação e a conteúdo era muito mais difícil. Eu me lembro que naquele tempo eu costumava sair às ruas aí com 15, 16 anos com um carrinho de mão, um ciscador, uma enxada, e aí onde eu vi uma casa assim com um entulho, com um mato alto, eu batia palma, pedia permissão para limpar ali, depois eles me davam algum trocado, alguma coisa. E era com esse dinheiro que eu comecei a comprar os meus primeiros livros. Uau. Chegava no final de semana, eu ia no Alecrim, um bairro aqui de Natal, e tinha uma livraria. Essa livraria deve existir até hoje. Sim. Uma livraria Gilgal. Eu não sei se ainda existe no Alecrim, mas essa livraria ela deve existir até hoje. Eu ia lá e eu comprava revistas de escola bíblica, de diversas editoras, os meus primeiros livros de teologia eu comecei a comprar assim, para poder estudar a Bíblia e avançar aí no crescimento do conhecimento da palavra de Deus. Isso ainda muito jovem, 15, 16 anos. Um dos sentimentos que eu carrego comigo de tristeza hoje em dia é perceber que hoje nós estamos vivendo um tempo que talvez nunca foi tão fácil o acesso à informação. Hoje você tem aí na internet, eu sei que tem muita bobagem na internet, mas também tem muita gente boa gerando conteúdo, inclusive de forma gratuita, tanto Verdade. no Instagram como no YouTube. Acesso a livro hoje, tanto em
quantidade como em qualidade. Hoje você tem muita coisa boa comparado aí a 20 anos atrás, mas talvez nunca houve um tempo de tanto desinteresse por parte, em primeiro lugar, de pregadores, pastores, e aí, Sim. consequentemente, isso reflete na igreja, tanto desinteresse em relação ao estudo da palavra de Deus, ao estudo sistemático da palavra de Deus e a conteúdo bíblico como um todo. Esse desprezo por parte de pregadores e pastores reflete-se na igreja. Nós estamos hoje vivendo uma geração de crentes analfabetos, biblicamente falando. Sim. Existe uma boa parcela da igreja que congrega há anos e nunca leu a Bíblia inteira. Eu me arrisco a dizer que existem muitos pregadores que nunca leram a Bíblia inteira e tem um total desprezo pela teologia, pelo estudo da palavra de Deus. Existem muitos pregadores, se não uma boa maioria deles, que tem mais gravatas do que livros. Isso, para mim, é inadmissível. Como que alguém pode se predispor a pregar a palavra de Deus, subir num altar, e ele não leva a sério ao estudo da Escritura? Então, desde muito cedo, eu passei eu tentava fazer o melhor que eu podia com os poucos recursos que possuía, enquanto eu não tinha condições melhores de fazer melhor ainda. Né? E, pastor, pegando esse gancho aí para poder nós avançarmos na questão de quem é o senhor e tudo mais, até então nós estamos na adolescência, né? Aí pegando a juventude. É interessante pensar o seguinte, que mesmo hoje, com tanta facilidade, a gente percebe que essa facilidade, muitas das vezes, não tem conseguido ajudar as pessoas no sentido de... Eu estou convivendo com essa facilidade há tanto tempo que eu acabo não ligando mais. Quer ver um exemplo, pastor, daquilo que eu estou dizendo? Eu sou de Recife e eu morava a 10 minutos da praia. Eu poderia ir e ia, muitas das vezes a pé, ficava lá a tarde toda, gostava muito daquele ambiente de praia. Só que chegou um momento, quando você vai amadurecendo um pouco mais ou vai criando algumas responsabilidades, que você não percebe o quanto que você não usa aquele benefício que você tem lá toda a vida. Então eu contei 7 anos sem ir à praia, sendo 10 minutos da minha casa. Não pude contemplar aquilo que eu gostava anteriormente. Isso significa dizer que nós nos acostumamos muitas das vezes com facilidade e a gente fica aquém daquilo que está disponível para nós. E a gente não consegue despertar ou virar a chave dizendo o seguinte: poxa, isso é muito bom para mim, então eu preciso aproveitar essa facilidade que, fazendo um paralelo agora com o exemplo que o senhor citou, do que meus pais não tiveram. Veja o seu exemplo. Tinha que limpar terreno das pessoas, levar lixo, capinar mato. Hoje as pessoas não sabem nem o que é isso. Falar enxada, eles falam assim, é de comer? Os jovens hoje não sabem nem o que é isso. Um ciscador, o que é isso? É um pássaro? As pessoas não sabem. A maior tragédia que pode acontecer a um cristão é se acostumar com o sagrado. Quando você se acostuma com o sagrado, você perde a dimensão do que de fato ele é. Recentemente eu vi um vídeo que viralizou nas redes sociais de um africano chorando copiosamente ao chão porque ele receberia uma Bíblia em um lugar que é muito difícil o acesso à Bíblia. Se não me engano, era a Plenitude Distribuidora que estava em uma ação enviando Bíblias para esse lugar. Aquilo ali me comoveu muito, me emocionou muito. E quando eu vi aquilo, eu só pude pensar: Senhor, tem misericórdia da igreja brasileira. A igreja brasileira, ela tem acesso fácil à Bíblia, teologia, conteúdos, de forma gratuita, mas ela despreza de forma inexplicável a oportunidade que ela tem, o favor de Deus sobre ela em termos de tanta acessibilidade à Bíblia, conteúdos bíblicos e etc. Então, eu acredito que a lágrima desse e de muitos outros que choram diante do privilégio de ter acesso a uma Bíblia, essa lágrima testemunhará contra a igreja brasileira no último dia. Um pastor chamado John Piper, ele disse que a maior utilidade das redes sociais nesse tempo será, no dia do juízo, provar diante de Deus que nunca foi por falta de tempo que nós deixamos de ler a Bíblia. Uau! Eu vou dizer uma coisa para vocês.
Foi feito um estudo que as estatísticas desse estudo são muito alarmantes, preocupantes para o Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo que mais gasta tempo com entretenimento em telas. Um brasileiro médio da nossa geração gasta, em média, 5 horas por dia com entretenimento em telas. Se esse brasileiro que nasceu hoje chegar aos seus 60 anos de idade e ele nunca ter perdido um domingo de escola bíblica dominical, e você sabe que isso não vai acontecer desde o seu nascimento até seus 60 anos de idade, ele terá o equivalente a tempo ininterrupto de estudo bíblico, cerca de 4 meses. Esse mesmo brasileiro terá dedicado 9 anos ininterruptos da sua vida em tempo ao entretenimento nas telas. É muito desproporcional ao tempo que nós gastamos com entretenimento e ao tempo que nós gastamos com o estudo das Escrituras. Isso explica porque a igreja brasileira, em sua maioria, é formada por crentes que são, biblicamente falando, analfabetos, que desconhecem as principais doutrinas da Bíblia. Eu conheço alguns deles que, com anos de crente, não conseguem encontrar referências bíblicas citadas no culto de forma rápida. Não sabe achar o livro de Obadias, por exemplo, na Bíblia, o livro de Naum. Mas são pessoas que dedicam muito tempo ao entretenimento. Se eu perguntasse aqui quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora já dedicaram uma madrugada inteira lendo a Bíblia, começaram de 11 horas da manhã e foram até o sol nascer, provavelmente poucas pessoas responderiam que já tiveram essa experiência. Agora, se eu perguntasse quantas pessoas em um final de semana maratonaram uma série e começaram de 11 horas da manhã, de 11 horas da noite, foram até 5 horas da manhã, viram o sol raiar, uma quantidade expressiva de pessoas diriam que já tiveram essa experiência. Verdade. Isso é muito triste, isso é verdade, muito preocupante. É verdade. E nesse processo todo que a gente está falando, o senhor teve esse acesso, né? Naquela época não tinha, mas foi crescendo, se desenvolvendo, e aí a internet surgiu. E como é que foi para o senhor, então, nesse crescimento, já completando aí a questão de quem é o pastor Alisson Barbosa, como é que foi ter acesso só apenas a livro e agora a internet te dando essa possibilidade de não, vamos dizer assim, se esforçar tanto para poder correr atrás do conhecimento? Hoje eu acho que a oportunidade que, particularmente para mim, tá? O que a internet me dá de facilidade é a opção de estudar no modo EAD. Hoje eu faço faculdade de filosofia no modo EAD. Se não fosse a internet, eu não teria condições de estudar devido à minha agenda, às minhas viagens. Eu não consigo parar, né? Eu tenho essa dificuldade geográfica, essa limitação geográfica, de não poder estar a semana inteira durante todo o ano na cidade que eu resido. Isso me impossibilitaria fazer uma faculdade de forma presencial, pelo menos 100% presencial. Então, a internet hoje me dá essa possibilidade de estudar e me dá a oportunidade também de gerar conteúdo, né? Para outras pessoas poderem aprender também. E, obviamente, também eu consumo bons conteúdos. Eu sigo bons pastores que são referência no ensino teológico e, com certeza, eles acabam agregando muito para mim. Perfeito. E nesse processo aí, o senhor namorou, noivou, casou, tem filho, como é que é? Eu sou casado há 9 anos. Próximo ano eu faço 10 anos de casado. Maravilha. Bodas de zinco. Tenho uma filha, minha filha tem 6 meses de idade. Eita, coisa linda, uma princesinha. Uma princesa. A minha esposa, ela é natural de Açu, interior do Rio Grande do Norte. Também é daqui? Quando nós nos casamos, eu já morava em Sorocaba, eu vim aqui buscá-la e levá-la para Homem esperto, aí tá certo. Pegou da terrinha e levou para lá. Muito bom, muito bom. E nesse processo, como é que se deu a questão ministerial? Como é que foi esse processo? Já saiu daqui do Rio Grande do Norte como pastor, se tornou pastor quando chegou em São Paulo? Como é que foi essa ascensão, esse crescimento ministerialmente falando, para poder a gente começar já a falar sobre Paulo e Timóteo e a gente já entrar nesse processo? Eu me converti em Natal, eu tinha 14 anos de idade, Sim. né? Como eu disse aqui, sempre fui muito dedicado ao estudo da Bíblia, a servir na igreja local. Então eu
desempenhei inúmeras atividades na igreja local, desde lavar banheiro a lideranças de departamentos, dando aula de escola dominical, começando a pregar também. Claro que não era nada da minha atividade como pregador hoje, em termos de agenda e etc., mas eu comecei a dar os meus primeiros passos aqui. Agora eu posso dizer que o meu ministério ele aconteceu realmente já em São Paulo. Foi em São Paulo que eu fui consagrado a pastor, e foi em São Paulo que eu pude começar a ter uma agenda a nível de Brasil, né? Receber convites assim por muitos lugares do território brasileiro. Tem gente que fala que prega no Brasil inteiro. Eu acho que o Brasil é muito grande, né? O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Nunca preguei no Brasil inteiro, mas já preguei em todas as regiões do Brasil, e isso aconteceu já estando em São Paulo. Estando lá, eu acho que São Paulo, para mim, foi um lugar onde consolidou-se aquilo que teve início aqui. Que maravilha, que maravilha. Então, pastor, falando essa questão ministerial desse crescimento, a gente entende que quando nós estamos trabalhando para o Senhor, trabalhando no reino, a gente entende que sempre terá mentores, sempre terão pastores, sempre terão orientadores que vão nos conduzir nesse caminho. Muitas das vezes enxergando em nós uma aptidão, uma habilidade, um chamado, né? E fazendo com que a gente desenvolva isso. E isso aconteceu também com Paulo e Timóteo, né? Paulo, né, que por 3 vezes, né, 2, 3 vezes, chama o Timóteo dessa maneira, de filho amado. E quem que considera alguém como filho é alguém que tem um tratado, um trabalhar de pai, que está perto, ensinando, instruindo, conduzindo. Falando sobre esses 2 personagens tão icônicos dentro das Escrituras Sagradas, o que o senhor entende, então, pastor, sobre paternidade espiritual, sobre essa questão de conduzir alguém para o ministério? Uma coisa interessante Paulo, ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Verdade. Ele escreveu 13 cartas. De forma que o pensamento de Paulo, ele molda os pilares do cristianismo. É muito importante você estudar a vida de Paulo e a sua obra, as suas cartas. Eu escrevi um livro que vai ser lançado agora, nesse mês. O título desse livro é Todas as Cartas de Paulo Explicadas capítulo por capítulo. Uau! Esse livro tem mais de 80 capítulos, ele tem 436 páginas, e eu explico de forma profunda, com uma linguagem extremamente prática, todas as cartas de Paulo, capítulo por capítulo. Tem previsão para sair, pastor? Já estou curioso. Esse mês. Que sensacional. Enquanto eu estudei as cartas de Paulo a Timóteo, Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 2, Paulo fala que Timóteo é o seu filho amado. Na verdade, Paulo chama Timóteo de filho amado 3 vezes nas suas cartas, né? Mas eu quero destacar aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2. E essa é a carta mais pessoal que Paulo já escreveu. Ele estava na antessala do seu martírio, estava nos últimos dias de vida, ele estava... Essa carta, ela é uma carta extremamente pessoal, é a carta que ele está preparando Timóteo para passar o bastão para Timóteo, né? Ele está perto de enfrentar o seu martírio e Timóteo daria continuidade àquilo que Paulo começou. E aí, enfocando aqui na questão do que você falou sobre essa questão de paternidade, né? Mentoria, Sim. Né? Paulo foi o mentor de Timóteo. Timóteo, ele era natural de Listra, provavelmente foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo. Ele tinha uma avó judia crente, uma mãe judia crente, um pai grego, gentil, provavelmente não era convertido. Eu digo isso porque quando Paulo fala da fé não fingida que só faz referência à mãe e à avó. Timóteo recebeu da mãe e da avó, ele Perfeito. não cita o pai. Isso. Então, Podemos provavelmente conjecturar dessa maneira. Provavelmente o pai de Timóteo não era cristão, não era convertido, né?
E aí é interessante quando a Bíblia diz que ele herdou da sua avó e da sua mãe uma fé não fingida, porque essa é a maior herança que um pai pode deixar para um filho. Sensacional. A maior herança que um pai pode deixar para um filho não são bens materiais, não é uma casa, não é um carro, não é uma pensão. A maior herança que um pai pode deixar para um filho é uma fé não fingida. Uma fé não fingida é o oposto daquilo que nós poderíamos chamar de cristianismo nominal. Um crente nominal é aquele crente que tem nome de crente, frequenta uma igreja de crente, carrega uma Bíblia de crente, canta música de crente, pratica atividade de crente, mas o evangelho para ele se limita a uma liturgia de 2 horas dentro do templo, Isso. mas da porta do templo para fora. Ele não vive o evangelho como um estilo de vida. A sua fé é uma fé fingida. Perfeito. Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe uma fé não fingida. Ele foi atraído e arrastado pelo exemplo delas de como servir a Deus. Não apenas de forma litúrgica, mas como um estilo de vida. E aí, na segunda viagem missionária de Paulo, ele chama Timóteo para acompanhá-lo na sua caravana. E aí, então, Timóteo, que era um filho, torna-se um filho na fé de Paulo. Na verdade, a Bíblia diz que Timóteo era filho na fé de Paulo porque provavelmente ele foi convertido por Paulo, né, através do seu ministério na primeira viagem missionária, mas não apenas por isso, Paulo deixou a sua marca em Timóteo por meio do mentorado. E aí o mentorado, a mentoria de Paulo a Timóteo, ela pode ser vista a partir de alguns pontos que Paulo deixa isso muito claro nas suas cartas, e a gente pode abordar esses pontos daqui para frente. Perfeito. E a gente já entra num próximo ponto, que é o seguinte, que Paulo e Timóteo, né, a gente entende que uma vez que você está sendo mentoreado por alguém que é maior que você, que está há mais tempo com você, que você no ministério e tem mais experiência, você tem agora ele como espelho, alguém como exemplo, né? Então, Timóteo estava ali, ó, seguindo a Paulo a cada passo que Paulo dava. Como o senhor bem citou, converte-se na primeira viagem missionária, na segunda ele é aderido à caravana e a partir daí ele começa a ver todas as viagens e todo o desenrolar, né, de Paulo nas suas prisões, no seu evangelho, naquilo que estava escrevendo, fazendo, falando, e aí a gente consegue ver que hoje nós estamos enfrentando talvez o maior momento de orfandade espiritual que a cristandade está vivenciando. Por quê? A gente está percebendo que existem hoje pessoas que não estão tendo disponibilidade como o Paulo teve para poder instruir as pessoas. É muito difícil hoje você encontrar. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de pastores, não. Eu estou falando de crentes maduros, de crentes que têm a sua fé arraigada no Senhor, na palavra de Deus e conduzir outros a isso. Porque é o que a gente via antigamente, que tínhamos crentes que cuidavam uns dos outros, os mais maduros, como a Bíblia orienta, que, olha, as mulheres mais velhas instruam as mais novas. As mais novas aprendam com as mais velhas. E hoje a gente está muito carente por aquele exemplo que você citou lá no começo da nossa conversa. Os crentes analfabetos ou que não se dedicam ao estudo da palavra não tem nada o que falar. Não tem nada o que ensinar, não tem como conduzir. Seria um cego guiando um outro cego. Como é que você vê isso em relação a Paulo e Timóteo? Quando você fala da questão da disponibilidade que é preciso ter para exercer o discipulado, eu quero dizer a você que discipulado não é uma cartilha que você segue um passo a passo com 12 aulas e forma um discípulo. Discipulado é, antes de tudo, transferência de vida. Uau! O discipulado não é um curso, o discipulado é transferência de vida. Portanto, o discipulado ele exige tempo do discipulador com o seu discípulo. Como um mentor, como um pai espiritual de Timóteo, Paulo ele investia tempo com o seu discípulo. Isso é tão verdade que na segunda carta de Paulo, capítulo de número 1, versículo de número 3, e depois capítulo 3, verso 10, e depois capítulo 4, verso 9, Paulo fala do prazer que ele tinha em estar com Timóteo. E aí, como um mentor, repito, Paulo, ele investia tempo, né, com o seu mentorado. Como resultado
desse tempo que Paulo investia com Timóteo, ele consegue discernir as necessidades que Timóteo tem. E aí no capítulo 1, verso 7, ele faz referência a essas necessidades. Então, um discipulador, ele só pode identificar os pontos vulneráveis do seu discípulo, quais áreas ele precisa crescer e melhorar, se ele investir tempo com ele. Isso. Eu tive o privilégio de ter como amigo o pregador em quem eu me espelhei. Né? Pela minha vida passaram muitos homens de Deus, grandes pastores que eu tenho como uma referência, como pastores, né? Mas como pregador, uma e talvez a maior referência que eu tenho é um pastor que já passou por esse podcast aqui, que é o pastor Adriano Mendes. Grande pastor. A quem eu carinhosamente reconheço como um dos maiores pregadores desse país. Eu concordo contigo. E muito antes de conhecê-lo, eu já o tinha como uma referência, já o admirava por sua história. Deus me deu a oportunidade de poder tê-lo como amigo, e como amigo eu tive o privilégio de ter um mentor que investiu tempo comigo, me transferindo nesse ato de transferência de vida, bons hábitos como o hábito da leitura. Eu já lia antes dele, mas passei a ler muito mais depois dele. O hábito, a seriedade com a qual o pastor Adriano ele lida com o ministério. Quero até recomendar a você que é pregador, um dos melhores livros que eu li sobre a pregação foi o livro do pastor Adriano Mendes, Arautos, um manual para o pregador. Excelente. Um livro espetacular. Eu tenho, recomendo também. Esse livro é um livro diferente de qualquer outro livro de homilética que você já leu, porque muito mais do que te ensinar a como preparar um sermão, esse livro te prepara para o ministério da pregação. Um curso de homilética, ele vai apenas te ensinar As a técnicas. técnica de preparação e entrega de um sermão. Perfeito. Mas ele não te prepara para a vida ministerial. Esse livro é, sem sombra de dúvidas, um dos livros mais completos que eu já li sobre o ministério da pregação. Eu coloco ele ao lado de um clássico, Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd-Jones. Recomendo a você a leitura desse Outro livro. livraço. E aí, tudo aquilo que o Adriano fala nesse livro, eu pude aprender com ele antes mesmo de ler o livro, porque o discipulado é transferência de vida. E Isso ele é investiu sensacional, nisso em mim. pastor. Então, olha o que Paulo fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 e 11. Tu, porém, tens seguido de perto a minha doutrina, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Olha quantas características Paulo fala de si a respeito que Timóteo já tem aprendido. Então perceba, você só consegue transferir essa frase foi maravilhosa, transferência de vida. Discipulado é transferência de vida. Isso pode até ir para o Instagram, meu amigo. Hashtag discipulado é transferência de vida. Sensacional. E Paulo fala isso aqui na prática. Olha só, olha quantas características dele Paulo está dizendo que Timóteo já absorveu e as pratica. Pelo menos doutrina, o procedimento, o propósito, a fé, longanimidade, amor e perseverança. Pelo menos 7. Agora você falou sobre a disponibilidade que falta para se discipular. Sim. E eu digo a você que essa falta de disponibilidade, ela é consequência, não é causa. A causa é muito mais profunda que a falta de disponibilidade. Porque alguém poderia dizer a falta de disponibilidade que nós temos hoje é em decorrência da vida corrida, da ausência de tempo. Mas, na verdade, essa falta de disponibilidade, ela é ausência de amor. Paulo, ele investia tempo com o seu discípulo, porque antes disso, Paulo amava o seu discípulo. Na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 2, Paulo declara o seu amor a Timóteo. Sim. Ele chama Timóteo de meu filho amado. Sim. Ele não é apenas o meu filho na fé que foi convertido por meio do meu ministério. Ele não é apenas o meu filho ministerial, aquele a quem eu ensinei a pregar, pastorear e liderar. Ele é o meu filho amado. Ele não é filho de Timóteo apenas porque... Timóteo não é filho de Paulo apenas porque foi convertido por Paulo e foi formado por Paulo.
ele era filho de Paulo porque Paulo também o amava. Então, Uau. uma das maiores declarações de amor que alguém pode, demonstrações de amor que alguém pode dar a um discípulo é orar por ele. Como mentor, Paulo orava pelo seu mentorado. Como pai espiritual, Paulo orava pelo seu filho. A minha filha tem 6 meses de idade. A minha filha é carne da minha carne, sangue do meu sangue. E eu oro pela minha filha todos os dias. Eu oro pela minha filha antes mesmo dela ter sido gerada no ventre da mãe. Eu fazia cultos com a minha esposa em casa e nós orávamos por ela, sem saber quando ela viria, mas orávamos por ela. Quando a minha esposa engravidou, nós, durante todo o período de gestação, cobrimos a nossa filha de oração. E nós oramos diariamente pela nossa filha. Nós temos o nosso culto doméstico na nossa casa. E nós oramos pela nossa filha. E da mesma forma que eu oro incessantemente pela minha filha, Paulo também orava incessantemente pelo seu filho espiritual, Timóteo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso número 3, ele faz referência às suas orações contínuas e frequentes por Timóteo. Sim, exatamente. E ele não fazia isso apenas na ausência de Timóteo, ele também fazia isso na presença de Timóteo. Ele deixa isso claro no versículo de número 6 do capítulo de número 1. Paulo orava por Timóteo, impôs as mãos sobre ele pessoalmente. Ele orava também na ausência. Então, como um discipulador, Paulo orava pelo seu discípulo, pelo seu mentorado. Então, quantas vezes você que está discipulando alguém já tirou um tempo para orar com essa pessoa e orar por ela? Isso é muito importante. Verdade. Assim, e a gente percebe o quê, pastor, nesse processo todo? Que hoje, repetindo, eu pelo menos observo que existe uma falta, né, de pessoas dispostas a fazerem isso, a investir tempo, a dedicar tempo, a ensinar, né? E hoje, por que nós temos tido tantos órfãos, tantas pessoas indo por si só, né? Sem ser mentoreada, seja por pastores, seja por irmão mais velho, por diáconos. As pessoas, muitas das vezes, eu percebo, estão vivendo por si, né? Pastor tá lá, pastor tem suas obrigações, já mentora muitas pessoas que já estão mais próximas, aquelas pessoas que estão em ascensão no ministério, outros pastores, e a igreja como um todo estão ali. Ao Deus dará, muitas vezes, porque as pessoas não querem se comprometer, porque eu entendo que fazer discípulos é algo contínuo. Da seguinte maneira, eu discipulo alguém, que esse alguém é preparado por mim para discipular outro e assim por diante. Mas muitas das vezes isso tem sido interrompido no meio do caminho. Eu me preocupo em discipular um e este não se preocupa em discipular outro. Ele fica só para ele. Então, a gente tem perdido discipuladores ao longo dos anos. O senhor percebe isso, pastor? Ou eu estou apenas enxergando igual um cavalo, um cabrecho? Eu li uma estatística recentemente em um livro, inclusive do pastor Hernandes Dias Lopes, esse livro, e nessa estatística dizia que apenas 5% dos cristãos, de uma forma geral, já ganharam uma alma para Jesus e acompanharam essa pessoa discipulando-a até o dia do batismo. Obrigado, então não estou enxergando bem, graças a Deus. 95% dos cristãos, de uma forma geral, nunca ganharam uma alma para Jesus e acompanharam essa pessoa discipulando-a até o dia do batismo. Então, nós temos hoje, dentro do cenário da atual conjuntura da igreja no mundo como um todo, isso não é uma realidade só da igreja brasileira, sim, uma pequena parcela que se empenha em trabalhar em prol do progresso do evangelho e uma grande massa de crentes que são apenas consumidores de programação. Tem gente que vai na igreja para consumir a programação. Perfeito. Ela vai no culto para ouvir uma boa música, para ouvir uma palavra motivacional, mas ela não se envolve em absolutamente nada daquilo que está acontecendo na igreja. Igreja não é uma mera instituição religiosa, a igreja é muito mais do que uma programação de eventos, a igreja é um organismo vivo e você, como membro do corpo, precisa estar ativo no corpo. Não é comum que você frequente a sua igreja há tanto tempo e nunca tenha ganhado uma alma para Jesus.
Não é comum que você frequente a sua igreja há tanto tempo e nunca tenha estendido as mãos para o seu pastor. Não é comum que você frequente a sua igreja há tanto tempo e nunca tenha perguntado ao seu líder o que você poderia fazer para cooperar com aquilo que estava acontecendo. Não é comum que você seja um mero telespectador daquilo que Deus está fazendo onde você congrega e você não queira ser parte daquilo que está acontecendo. Eu sei que nessa hora alguém vai me ouvir e vai dizer, está falando isso porque não conhece a minha história, não conhece a minha vida, não sabe o quanto eu já trabalhei, o quanto eu já produzi, o quanto eu já fiz e nunca fui reconhecido. Querido, Paulo, uma das mais lindas declarações de Paulo para mim em relação a isso foi: estou cansado, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Quando você entende o seu real propósito, você não importa o quão cansado esteja, não importa o quão abatido esteja, não importa o quão perseguido esteja sendo, você vai continuar dando frutos para o reino de Deus, porque o teu compromisso em primeiro lugar é com o progresso do evangelho. É verdade. E eu endosso isso que você está falando com as próprias palavras do apóstolo Paulo, dizendo que o viver para mim é Cristo. Pronto. Essa parte A já resume muito daquilo que Paulo vivenciava e para mim todos os cristãos deveriam. Quer o quê? O que é que Cristo pede de nós? Vamos começar pela a grande comissão? Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos levar outras pessoas ao Senhor Jesus. Mas vivendo de doses homeopáticas de 2 horas de culto, de uma vez na semana e às vezes ali 2, isso não acontecerá, porque eu não vou estar instrumentalizado para poder pregar porque eu não leio a palavra. Não vou estar endossado, cheio da graça e do poder porque eu não oro. E também não vou estar direcionado pelo Espírito porque perdi a sensibilidade. Então, como eu vou evangelizar ou discipular outras pessoas se eu vivo aquém daquilo que Deus nos chamou, de acordo com essa frase de Paulo, que o viver para mim é Cristo? Eu tenho sido um duro crítico da cultura de celebridade que se instaurou na igreja. A cultura de celebridade na igreja transformou o púlpito em um palco, transformou os ministros em artistas, transformou o culto em show, transformou os discípulos em fãs e transformou o evangelho em um produto de mercado. E aí, o maior filho que essa cultura de celebridade dentro da igreja criou foi a teologia coach. Eu tenho sido um duro crítico da teologia coach dentro da igreja, ainda que isso me prejudique em determinados círculos. E as minhas duras críticas à teologia coach é que ela simplesmente destruiu a real compreensão de evangelho que a nossa geração, a igreja brasileira da nossa geração, tem. Sem dúvida. Paulo seria tido como um fracasso para a teologia coach. Sem dúvida. Ele morreu pobre, isolado em uma cela romana, sem network nenhum, abandonado pelos seus próprios amigos, traído por gente em quem ele investiu. Paulo hoje seria o retrato para a teologia coach de alguém que deu errado no ministério. Mas quando Paulo olha para si mesmo, ele não enxerga-se a si mesmo como alguém que deu errado. O mesmo Paulo que em Atos capítulo 20, versículo de número 24, disse: eu não tenho em nada minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. É o mesmo Paulo que agora, no final da sua vida, está declarando no último capítulo da sua carta a Timóteo, sua segunda carta a Timóteo: eu completei a minha carreira. Eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. O que antes era uma expectativa, agora era uma realidade. Paulo, ele cumpriu o seu propósito. E o propósito de Paulo não foi ficar rico, não foi obter fama, não foi obter o mérito dos aplausos dos homens. O propósito de Paulo foi dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Nós precisamos alinhar as nossas expectativas, tendo a Bíblia como o filtro das nossas expectativas em relação ao ministério. Sem dúvida. Para que a gente volte a entender que ministério não é ser visto, ministério é serviço. Ministério não combina com glamour, ministério combina com sofrimento. Sem dúvida. O ministério não está atrelado à roupa de rei. O ministério está atrelado à bata de escravo.
a uma toalha e uma bacia, e não a um trono de marfim. Nós precisamos entender que servir a Deus é muito mais sobre ser um escravo de Cristo do que ser um popstar gospel. Sem sombra de dúvida, eu concordo ipsilite do que o senhor está falando, porque eu acredito exatamente assim. Porque se assim não fosse, seria incoerente da nossa parte estudar uma Bíblia, uns escritos que diz exatamente o contrário daquilo que a grande maioria tem vivido. Então, como eu posso, então, crer em algo se eu estou vivendo diferente daquilo que eu leio e até prego, né? Então, em termos práticos, pastor Alisson, como é que o senhor colocaria a questão, fazendo um paralelo entre os tempos de Paulo e Timóteo aos tempos de hoje, em termos práticos, em relação aos ensinamentos, em relação à condução do discipulado, em relação a comportamento tanto do discipulador quanto do seu discípulo? Em termos práticos, que paralelo a gente poderia fazer entre esses dois personagens para os dias atuais? Vamos lá. Como mentor, eu vou repetir algumas coisas que já falei aqui, tá? Como mentor, Paulo tinha amor pelo seu mentorado. Sim. Uma das maiores ausências na nossa geração de discipuladores é amor. A falta de amor redunda em falta de disponibilidade. Como mentor, Paulo orava pelo seu mentorado. Sim. E nós precisamos resgatar essa cultura de oração. Ele não apenas orava pelo seu mentorado, mas orava com o seu mentorado. Eu repito que discipulado é muito mais do que um curso de algumas doutrinas bíblicas que você aprende numa revista. Discipulado é transferência de vida, e orar com e pelo seu mentorado passa por essa transferência. Como mentor, Paulo investia tempo com o seu mentorado. Eu reforço aqui a questão da disponibilidade. Eu sei que a gente vive hoje num tempo extremamente corrido. Eu sei que hoje a gente vive num tempo que parece que nós não temos mais 24 horas. Sim. Mas a verdade é que quando o assunto é tempo, nós não estamos falando de horas e sim de prioridades. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas nem todo mundo tem as mesmas prioridades. O discipulado precisa ser uma prioridade da igreja. Agora, tem um outro ponto que eu queria destacar em relação ao modus operandi de Paulo discipular e mentorar o seu filho na fé. Sim. É que, como mentor, Paulo compartilhava suas dificuldades com o seu mentorado. É muito interessante isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15, Paulo deixa isso muito claro. Ele não usa máscaras. Uau. Com o seu discípulo. Uau. Seu relacionamento é profundo, não é um relacionamento superficial. Ele conta as suas dores, ele conta a sua solidão, ele conta as suas decepções. No capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 4, do verso 9 ao verso 16, Paulo tem uma lista de decepções, de dores, de solidão, de sofrimento, que ele vai apresentando para o seu discípulo, para aquele a quem ele está mentoreando. Isso é fabuloso. E o interessante é espetacular. E o interessante disso, pastor, desculpa lhe interromper, é o seguinte, vamos lá. Se alguém está no processo de aprendizado para poder chegar no nível de discipular outros, como Paulo orienta Timóteo, segue aí o teu ministério, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Olha, tu, porém, ser sóbrio em tudo, suporta as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre plenamente o teu ministério. Alguém está sendo preparado para assumir o bastão, como o senhor bem colocou aqui em uma de suas falas. No entanto, Paulo não se acha um super-herói dizendo o seguinte: eu tenho as minhas dificuldades no meio da trajetória. Eu enfrento algumas aflições, algumas tempestades, e eu gostaria que você soubesse disso, porque você passará também. Pode ter certeza disso. Isso, na minha visão, é parte do aprendizado de Timóteo, porque Timóteo não estaria no ministério iludido. Porque o que acontece? A gente vê hoje pastores muito blindados, ou líderes blindados demais, achando que são super-heróis, achando que são X-Men, né? Onde ele não tem falha, não passa por tribulação, aflição, e o discípulo, o seu discípulo, seu aprendiz, olha para ele e fala assim: não tenho como alcançar, não vou conseguir, sabe? Então, eu percebo muito isso hoje em dia. Alguém que não é
humano o suficiente para criar conexão com o seu discipulador, com o seu discipulado, com o seu discipulando, né? Então, assim, eu vejo esse coração humano de Paulo, né, ao ponto de abrir algumas dificuldades, como o senhor bem falou. O que eu vou falar agora, eu sei que vai doer em algumas pessoas. Como mentor, Paulo compartilha suas dificuldades com o seu mentorado. No capítulo 4 da sua segunda carta, do verso 9 ao 16, ele tem uma lista que ele entrega a Timóteo de dores, decepções, solidão, sofrimento. E o que acontece é que Paulo ele não mente a Timóteo sobre os bastidores do ministério. É isso aí. Paulo ele não usa máscaras quando o assunto é ministério. Nós hoje estamos vivendo um tempo de muitos pastores, pregadores, cantores, que são ostentadores da fé. Eles ostentam o ministério como se o ministério fosse apenas andar de avião e ficar em bons hotéis, comer em bons restaurantes e ter uma vida luxuosa. Por causa desses colegas ostentadores, existem muitos jovens que associam o ministério Perfeito, a pastor. fama, seguidores, hotéis, avião, bons restaurantes e dinheiro. E existem muitas pessoas que estão buscando o ministério hoje Excelente colocação. com expectativas e motivações erradas. E aí, isso aí é um grande problema, né? Sem dúvida. Existem muitos jovens que não têm noção do que é o ministério. Uh-uh. Ministério não é avião, ministério não é hotel, ministério não é churrascaria, ministério não é dinheiro. Uh-uh. Ministério é lágrimas, marcas, sofrimento, solidão, dores, decepção. Agora o céu recompensará cada lágrima que você derramou e cada espinho que você pisou enquanto você caminhava em direção a ele. Exato, pastor. E assim, eu acredito tanto nisso que eu bato palmas para Paulo, porque como o senhor bem colocou, que hoje, para os nossos dias, Paulo seria um fracasso. Porém, os escritos, a sua teologia, faz com que a igreja seja o que é, por conta de que o Espírito Santo o inspirou para poder escrever o que ele escreveu. Então, perceba, ele foi tão humano, tão honesto com os bastidores do ministério que ele formou alguém dizendo o seguinte, olha só, segue, faz a obra de um evangelista e cumpre plenamente o teu ministério, que é no próprio capítulo 4. E posterior a isso, esse é o verso 5, posterior a isso, os versos que o senhor acabou de citar, dizendo o seguinte, olha, mas toma cuidado, porém, que existe isso aqui que vai acontecer na sua trajetória. Não se iluda, fazendo aqui, parafraseando Paulo, não se iluda, não se engane, não ache que o evangelho, ou ser ministro do evangelho é status. Você é pastor de igreja hoje, não se iluda com essa posição que você está. Cumpra a obra do evangelista, não deixe de pregar o evangelho. E hoje em dia, infelizmente, nós estamos vendo alguém que quer viver de status, de estrelato, né? E assim, é um perigo, porque infelizmente nós vamos perdendo o verdadeiro referencial, que é os jovens que estão olhando para nós, que estão olhando para aqueles que estão no ministério, dizendo o seguinte, é assim que eu vou viver. Porque afinal de contas, isso é o evangelho. Isso é o evangelho. É andar de avião para cima e para baixo. É comer em lugares bacana, é estar em hotéis bom e viver uma vida regalada, quando na verdade é nada disso. Evangelho é dor, é cruz, é sofrimento, é angústia, é embates, é combates, é isso. Ministério não é água com açúcar, ministério é cruz com sangue. É isso aí. Você precisa guardar isso no seu Uau. coração. Uau. Ministério não é água com açúcar, ministério é cruz com sangue. Ministério é sofrer, é lágrimas, é enfrentar oposição, é ser traído, é ser abandonado por gente em quem você investiu, é você ser traído por gente que você um dia estendeu a mão. Agora, é interessante que como
mentor, Paulo encoraja o seu mentorado. Sem dúvida. Como discipulador, Paulo encoraja o seu discípulo. Você vai ver nas suas cartas a Timóteo diversas vezes Paulo reafirmar os seus pontos fortes, né, os pontos fortes que Timóteo possuía, e ele também reafirma a vocação que Timóteo possuía. Ele faz isso diversas vezes. Uma das funções de um mentor, de um discipulador, de um líder é encorajar o seu liderado. Nós já temos críticos demais. Sim. Nós precisamos ser encorajadores das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Deixando claro como é que funciona e encorajando para ele continuar. Eu acho que deve ser sim, dessa maneira. E a questão do legado, né? Todo discipulador, ele sempre deixa na vida do seu aluno, do seu discípulo, um legado. Muitas vezes da sua própria vida, ou daquilo, do conteúdo, ou do mestre maior que ele está instruindo. No caso aqui, sobre Jesus, sobre Deus, né? Paulo fazendo isso. E muitas vezes isso é feito de maneira verbal e às vezes deixando escritos, como Paulo deixou, né? Suas 13 cartas, seu compilado teológico ali para a posteridade, não só para Timóteo, mas também para a posteridade. Nós estamos aqui falando sobre exatamente isso. E aqui eu queria abrir um parêntese para poder dizer o seguinte: o senhor é alguém que tem se dedicado a isso, né? A não só pregar, ensinar a palavra fiel e verdadeira, mas também escrever para poder a posteridade ter conhecimento, né, daquilo que o senhor ensina. São quantos livros que o senhor já escreveu até hoje, pastor? Eu tenho, no momento, 3 livros escritos. 3 livros. Nós estamos com 2 deles aqui, né? 2 deles estão aí. Pronto. Me fale um pouco sobre primeiro esse aqui, ó. Por que a cruz era necessária? O título é fortíssimo. Por que a cruz era necessária? Como é que nasceu esse aqui, pastor? É muito legal você me perguntar como nasceu, porque quando eu era novo convertido, nos meus primeiros dias de fé, eu fiz uma pergunta. Por que foi necessário Jesus morrer na cruz por nós? Eu fiz essa pergunta na classe de discipulado. Uau. E aí a professora me respondeu que muitas pessoas teriam respondido em seu lugar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas a minha pergunta não era em relação ao propósito da morte de Jesus, e sim a causa da morte de Jesus. Eu sou pai, e para perdoar alguém que me ofendeu, eu não preciso sacrificar a minha filha. Sim. Se você que está me ouvindo agora é pai, e você já foi ofendido por alguém, para perdoar quem te ofendeu, você nunca precisou sacrificar ninguém. Então, por que com Deus não foi da mesma forma? Por que foi necessário Jesus morrer na cruz por nós? Por que Deus não simplesmente perdoou o nosso pecado? Por que Deus não simplesmente varreu o nosso pecado para debaixo do tapete? Se Deus tivesse simplesmente perdoado os nossos pecados, ele seria bom, mas ele não seria justo, porque o que é justiça? A justiça é a punição do erro. E para que Deus se mantenha justo, os nossos pecados precisam ser completamente punidos. E aqui agora nós temos um dilema, porque de um lado Deus é bom e ele é amor, e como ele é um Deus bondoso e amoroso, ele deseja nos salvar. Por outro lado, ele é justo, e como ele é justo, a sua justiça exige que ele puna os nossos pecados. A cruz é o lugar onde o amor de Deus e a sua justiça se encontram em um elo perfeito, porque na cruz todos os nossos pecados são completamente punidos em Cristo, e o amor de Deus por nós em Cristo é completamente demonstrado. Uau. E aí, essa pergunta que eu fiz naquele dia me levou a passar as próximas 2 décadas lendo tudo o que eu podia e posteriormente ensinando e explicando sobre a doutrina da justificação pela fé. Eu devo ter lido mais de 5.000 páginas sobre o plano da salvação, a doutrina da salvação, a doutrina da justificação pela fé e os principais temas atrelados a esse assunto. E aí eu compilei tudo aquilo que eu li em apenas 96 páginas, que é esse livro. Por que a cruz era necessária. Maravilha. E um outro livro, pastor?
está aqui na minha mão, o livro do Apocalipse explicado. Esse livro, todo mundo que se converte e mete a cara para poder ler se assusta, porque é um livro alegórico, um livro, né, que tem muitas figuras de linguagem e, para a grande maioria, dificílimo de se entender. E o senhor vem dizendo que o livro do Apocalipse, neste livro, está explicado capítulo por capítulo. Como é que surgiu essa ideia de querer explicar um livro tão difícil, para muitos o mais difícil da Bíblia? Vamos lá, eu estou comentando o Novo Testamento inteiro. Que maravilha. Capítulo por capítulo. Eu tenho um propósito, uma missão, que é tornar a teologia, ainda que em seu conteúdo profundo, em uma linguagem prática e simples para as pessoas. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm em tentar estudar a Bíblia é que nós temos uma gama muito grande de materiais que orbitam entre dois extremos. De um lado, nós temos materiais totalmente superficiais, que não vão agregar em nada à fé, e por outro lado, nós temos materiais espetaculares, que têm um conteúdo extremamente profundo, todavia uma linguagem muito acadêmica, o que torna esse conteúdo muito confuso. E o meu propósito aqui é entregar um conteúdo profundo sem ser confuso, simples sem ser simplista. Tudo aquilo que um pastor estuda em um seminário, sem você precisar ler materiais com uma linguagem extremamente acadêmica, difícil acesso, né? Então, eu estou comentando o Novo Testamento inteiro, capítulo por capítulo. Maravilha. E o livro do Apocalipse é um desses livros. Muitos crentes fogem do livro do Apocalipse. E eu já tenho ouvido os mais diversos motivos para isso. Há quem já me disse, pastor, eu começo a ler a Bíblia e quando chega no livro do Apocalipse eu paro porque eu tenho medo. Outros já me disseram, pastor, eu começo a ler a Bíblia e eu não estudo o livro do Apocalipse porque ele é um livro muito difícil de se entender, a sua linguagem é extremamente difícil. Agora pare para pensar comigo, se esse livro está na Bíblia é porque o desejo de Deus é que você o leia e não apenas o leia, mas também o entenda. Há uma diferença entre você ler e entender aquilo que você leu. Sem dúvida. E aí eu escrevi o livro do Apocalipse explicado capítulo por capítulo, que tem como missão tornar compreensível o livro tido como o livro mais difícil da Bíblia e também mais mal interpretado da Bíblia. Esse livro, ele explica o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, te explicando o contexto histórico por detrás de cada capítulo. Sensacional. As palavras-chave de cada texto a partir da sua língua original, mesmo que você nunca tenha estudado o grego antes. Esse livro vai te explicar todos os símbolos do livro do Apocalipse, são cerca de 300 símbolos. Não apenas isso, você vai tirar as suas dúvidas teológicas a respeito dos eventos do fim e tudo isso com uma linguagem prática, com aplicações práticas para a sua vida, com uma estrutura de escrita totalmente expositiva. Você vai ter aí cada capítulo esboçado em pontos, o que torna muito mais fácil a sua compreensão geral do texto. E você que ensina a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, você vai ter aí ferramentas como notas homiléticas para você poder ensinar o livro do Apocalipse na sua igreja também. Que maravilha, um livraço. E é onde a gente pode encontrar, pastor, tanto este aqui, falando sobre Apocalipse, quanto esse aqui, né? O primeiro aqui, porque a cruz era necessária. Onde nós encontramos essas obras, pastor? O meu Instagram é @AlissonBarbosa. Vamos lá? ALYSSON Barbosa, com S e mais um A no final. Há um link na bio do meu Instagram que você vai encontrar aí o meu site, minhas páginas de vendas, e você vai poder adquirir esses livros tanto no formato físico, com frete grátis para todo o Brasil. Maravilha. E você também pode adquiri-los no formato e-book, livro digital. Lembrando que cada um desses livros que você adquirir, você também, além do frete grátis ou do acesso imediato, caso seja o e-book, você vai ter aí alguns bônus que você vai receber para aprimorar o seu estudo da Bíblia. Bônus gratuitos. Cada um deles aí tem 3 bônus e você vai poder recebê-los para estudar a Bíblia de forma mais profunda e prática ainda. As pessoas me perguntam muito,
Pastor, por onde é que eu devo começar a estudar a Bíblia? Antigo Testamento, Novo Testamento, Evangelhos, cartas de Paulo. Por onde é que eu devo começar a estudar a Bíblia? E eu sempre digo, comece por um assunto. Como assim por um assunto? A Bíblia, ela não é um livro desconexo. A Bíblia é um livro sobre um assunto, a história da nossa redenção. Então, ao menos que você leia a Bíblia pelo prisma da cruz, tem muita coisa na Bíblia que vai ficar desconexa para você. Agora, quando você entende o real propósito da cruz, quando você entende a doutrina da nossa salvação, a história da nossa redenção e os principais temas atrelados a essa doutrina, ler a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, se torna muito mais fácil. Você pode ser um novo convertido, um nenenzinho na fé, e mesmo assim entender o Novo Testamento com muito mais clareza que a maioria dos cristãos, se você entender a mensagem central da Bíblia e os principais temas doutrinados atrelados a ela, como pecado, redenção, justificação pela fé, graça, misericórdia, remissão, redenção, expiação, propiciação, tudo isso eu explico nesse livro aqui. O título dele é Porque a Cruz Era Necessária. Repito, ele está com frete grátis para todo o Brasil. Você pode adquiri-lo também no formato e-book, recebendo acesso imediato, e ainda você vai receber mais 3 bônus. Esse livro ou qualquer um outro livro dos que eu tenho, você vai poder encontrar lá no meu Que Instagram. maravilha. Então, Alisson Lobato, Alisson com Alisson Y, Barbosa. Lobato não, perdão. Alisson Barbosa, Alisson Lobato é um nosso convidado aqui, que vem aqui, um cara sensacional, você já conhece, mas é o Alisson Barbosa. Alisson Barbosa com Y, A-L-Y-S-S-O-N, Barbosa A. Você encontra lá no link onde você vai poder encontrar essas obras aqui. Voltando ao assunto, para nós partirmos para a conclusão, pastor. O que a gente poderia dizer? Que tipo de orientação nós poderíamos falar para aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando até agora, a respeito de paternidade, discipulado e deixar um legado? Porque é uma construção, né? O Senhor Jesus veio aqui, ele teve o seu ministério terreno, passou ali em média 3 anos e meio instruindo 12 pessoas que se transformaram em 70 e agora têm milhares de milhares de milhares. Não, então, o que o senhor consegue, nesse momento, orientar ou passar uma instrução para aqueles que estão nos acompanhando a respeito disso? Paternidade, discipulado e legado. O legado é a herança que você pode deixar em alguém e não para alguém. Os bens é aquilo que você deixa para alguém. Sim. O legado é a marca que você deixa em alguém. Todo cristão, ele tem a missão de deixar um legado naqueles que o rodeiam. Eu tenho certeza que você, como um cristão frutífero, você já teve a oportunidade de discipular alguém. Você precisa entender que discipulado não é um curso de 12 aulas que você usa uma revista para ensinar algumas doutrinas a alguém. Discipulado é transferência de vida. Então você precisa convidar pessoas para estar mais próximas a você, para orar com você, para aprenderem a Bíblia com você e para aprenderem a vida cristã com você. E muitas pessoas pensam que não podem discipular outros porque não têm todas as respostas Isso é interessante. para aqueles que lhe questionarem a respeito de alguma questão sobre fé, doutrina ou teologia. Querido, isso é um grande engano. Em primeiro lugar, ninguém tem todas as respostas. Agora, veja que coisa interessante. Quando eu me converti, eu tive um amigo que estava na igreja há mais tempo que eu, há uns 2 anos. 2 ou 3 anos. Esse amigo nunca estudou teologia na vida. Ele não sabe quase nada de teologia. Eu não sei nem se ele já leu mais de 5 livros. Mas ele foi primordial para mim no meu processo de discipulado nos meus primeiros meses e anos na igreja. Uau. E mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem ser um grande teólogo, ele foi muito importante para mim, porque, em primeiro lugar, ele me chamou para perto. Eu que só tinha amigos ímpios, agora tinha um amigo crente. Então, essa coisa da gente andar junto
Já me ajudou muito. Ele comprava DVD, na época era a época do DVD, né? Sim. E aí a gente ia pra casa dele e virava madrugada assistindo DVD de pregação. A gente saía para evangelizar juntos, a gente orava juntos, íamos pra vigília juntos, íamos pro monte buscar a Deus juntos. Então, e ele não tinha todas as respostas, né? Ele nunca foi um teólogo, mas mesmo assim, ele estava ali fazendo aquilo que eu foquei tanto aqui, a transferência de vida. Uau. Me ensinando a ser um cristão no dia a dia, me ensinando Sensacional. a dizer não à carne no dia a dia. O grande problema sobre ler a Bíblia não é aquilo que nós não entendemos. Repito, nosso grande problema, nosso grande desafio ao ler a Bíblia não é aquilo que nós não entendemos, mas aquilo que nós não entendemos e não praticamos. Isso. Porque existem realmente textos bíblicos que são muito difíceis de se entender. Você vai ter grandes teólogos entrando em embates para determinar o significado daquele texto. Todavia, ninguém precisa ser um teólogo para entender o que significa amar o próximo como a si mesmo. Ninguém precisa ser um teólogo para entender o que significa fazer todas as coisas sem murmuração ou contendas. Então, o grande conteúdo da Bíblia, ele é facilmente compreensível. Portanto, a nossa maior dificuldade não é aquilo que nós não entendemos da Bíblia, mas é aquilo que nós entendemos e não praticamos. Não tema ser um discipulador porque você não tem todas as respostas. Seja um discipulador, chame alguém para perto. Ensine a essa pessoa como orar. Ensine essa pessoa a orar. Ensine essa pessoa a ter o hábito de ler a Bíblia. E eu tenho certeza que você vai deixar marcas eternas nessa pessoa. Maravilha. E para nós partirmos para a conclusão, que palavra maravilhosa neste final que nós estamos construindo. Mas um recado mais veemente para aqueles que estão, vamos te dizer assim, abandonando o seu papel de discipulador, porque não foi tão humilde ou transparente como o apóstolo Paulo em abrir o seu coração e dizer dos desafios que enfrentava por achar-se um super-herói e está desistindo, muitas das vezes, do ministério e de ser discipulador, né? Que recado poderia dar para essas pessoas? E quando eu falo essas pessoas, eu estou falando em todos os níveis. Eu estou falando de um cristão comum, de um diácono, de um pastor, de um líder de igreja, que muitas das vezes se brinda dessa maneira, achando que precisa se parecer um super crente na frente do seu discipulador, do seu discipulando, né? Quando na verdade não, precisamos seguir o exemplo de Paulo, fazer aquilo que precisa ser feito, mas não deixando obscuro ou usando máscara naquilo que ele enfrenta durante a sua trajetória. Existem muitos líderes que não compartilham as suas dores e sofrem de uma síndrome de super-heróis, porque eles pensam que suas dores podem minar a sua autoridade. Paulo não tinha nenhum problema em expor a Timóteo, aquele a quem ele discipulava, a sua solidão, o seu sofrimento, as suas decepções. Ele faz uma lista de problemas que ele enfrenta no final da sua segunda carta, no capítulo 4, dos versos 9 ao 16. Como resultado dessa postura de Paulo, que é a postura de compartilhar as suas dores com o seu liderado, Timóteo, no capítulo 1, verso de número 4, a Bíblia diz que Timóteo chorava na frente de Paulo. Então, um líder que abre o seu coração com o seu liderado e mostra que é de carne e osso, ele vai ganhar o coração e a confiança do seu liderado ao ponto de ter este disposto a chorar na sua frente, também compartilhando as suas dores. Sem ser assim, nunca haverá um discipulado eficaz de um líder para com um liderado. Maravilha. E é isso, pastor. De verdade, esse clima meio tenso, necessário, confrontador, mas extremamente espiritual, nós partimos para dizer o seguinte: você que iniciou uma trajetória no cristianismo, aceitou a Jesus e teve alguém que lhe ajudou nos primeiros passos na fé, e agora você está maduro, você é alguém que tem anos de caminhada, você que não está discipulando alguém, não está procurando alguma pessoa para trazer para perto, eu queria lhe encorajar a fazer isso, porque pessoas estão clamando,
estão órfãos dentro da igreja, precisando de pessoas que estendam a mão, pessoas humanas, pessoas de carne e osso, que estendam a mão e digam, venham por aqui, o passo é este, Jesus nos ensina dessa maneira, se ora dessa forma, evangelizamos dessa maneira. Deus quer usar você. Deus quer utilizar a tua vida para poder fazer outros discípulos e cada vez mais pessoas serem parecidas com o Senhor Jesus. Você que nos acompanhou até aqui, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério. Pastor, muito obrigado, gratidão demais. Eu, de verdade, passaria aqui mais umas 3 horas falando sobre as coisas de Deus, né? Em especial das coisas profundas, daquilo que tem significado, né? Até os assuntos polêmicos, que eu sei que o senhor gosta. Passaria aqui porque falar do Senhor Jesus é muito bom. Então, muito obrigado, Deus abençoe o seu ministério, Deus faça prosperar todos os seus caminhos, que Deus alargue as portas, né? E estenda aí a sua tenda para que muito mais pessoas possam ser abençoadas, não só pelas suas pregações, mas pelos seus conteúdos e o tempo que o Senhor dedica a escrever obras como essa. Querido Ivan, eu que te agradeço aos Discípulos Podcast, é muito bom estarmos aqui, que Deus abençoe vocês e a tua audiência cresça cada vez mais. Amém, em nome de Jesus. Fique conosco, Deus abençoe, não esqueça de se inscrever, dá um like, compartilha para mais pessoas serem abençoadas. Deus abençoe a tua vida, até mais.